pessoal, então voltamos aqui com o nosso conteúdo sobre arquivo no momento. E estávamos falando sobre as fases do arquivo e depois fomos para algumas dicas de arquivo, como armazenar os arquivos. Então o que nós estávamos vendo até então é que ultimamente, com a modernização, com o início, com a criação da nuvem para armazenar documentos e tudo mais, as empresas têm apostado mais nesse tipo de tecnologia para armazenar seus documentos. Então, cada vez mais as empresas vêm se modernizando para que elas possam, armazenar os documentos sem precisar demandar aí aquele espaço para colocar aqueles arquivos, aqueles papéis, que coçam o nosso nariz. Só de lembrar já dá aquela coceira no nariz. Então, as empresas vêm aí se modernizando em relação à forma de armazenar os arquivos e na maneira aí como nós utilizamos os arquivos também, tá? Então, nós estávamos falando, dando algumas dicas sobre arquivos, e uma dessas dicas foi, a digitalização de arquivos, que as empresas ultimamente vêm aí se utilizando. Elas vêm aí cada vez mais se modernizando e utilizando a nuvem para armazenar seus arquivos. Como eu disse também, claro que não são todas as empresas que fazem isso. É mais comum que agora as empresas passem a fazer isso, mas ainda há muitas empresas que preferem, aquela forma antiga de manter os papéis e tudo mais, e ocupar o espaço. Mas então, continuando aqui com os nossos slides, continuando com o nosso conteúdo, vamos aqui dar continuidade ao que nós estávamos falando. Faça triagem de seus documentos. O conceito de triagem se confunde com a avaliação, dado que ambos os processos se relacionam com a depuração da massa documental, descartando arquivos sem valor e mantendo os que trazem alguma relevância à empresa. A partir dessa ação, procede-se à imediata distribuição e arquivamento de acordo com a classe e a fase documental. Corrente, como nós havíamos dito, é aquele documento que está em uso, ainda serve para a instituição, para a administração da instituição, consultar sempre que possível, tá? Intermediária é o armazenamento provisório, com possibilidade de acesso esporádico. Então, quando o arquivo ele sai da fase corrente, passa para a fase intermediária, é o momento no qual o arquivo ele já não serve mais tanto para manter aquelas consultas como antigamente. Então, se um arquivo está na fase corrente, ele está sendo consultado a quase todo momento. Já quando o arquivo ele passa para a fase intermediária, por mais que ainda o setor detenha os direitos ali, do arquivo e use o arquivo, mas não é tão frequente como era antes, tá? Então, quando o arquivo ele passa para a fase intermediária, ele já vai ser um arquivo ali que não vai ser tão utilizado. E por fim, quando ele passa para a fase permanente, ele já não vai mais servir como arquivo para a administração consultar algo. Então, ele não vai ter mais o valor ali para a empresa, no sentido de, é um arquivo que eu vou consultar algum tipo de informação. Não, ele vai ter ele vai ser um arquivo definitivo, porém com valor histórico. Ele vai servir mais para pesquisas e não para a instituição trabalhar com ele, Então, a instituição, por exemplo, não vai consultar ele para realizar alguma operação e tudo mais. Se a instituição for consultar, vai ser consultar para ter algum valor histórico, ou vai estar aberto aí, disponível para outras pessoas acessarem e realizarem pesquisas e tudo mais, tá bom? Então, nós temos o arquivo corrente, intermediário e permanente. É na triagem que é analisada a natureza do documento, agregando papéis de mesmo setor e, dentre eles, os de assunto em comum.
Quando a empresa trabalha apenas de forma manual, com suporte em papel, a depender do porte da companhia, é necessário até mesmo criar um setor específico para esse tipo de tarefa. Quem atua com base em documentos digitais, entretanto, reduz em pelo menos 90% esse esforço, uma vez que existem muitas plataformas que automatizam a distribuição de contratos, declarações, propostas, entre outros, tornando possível arquivar documentos sem intervenção humana. Estabeleça regras para o acesso aos documentos. Como medida de segurança, tanto com relação à integridade dos documentos, quanto ao funcionamento administrativo da empresa, de forma geral, é preciso que sejam criadas regras, não somente para arquivar documentos, mas também para acessá-los. Então, quando a gente fala dos documentos, né, é importante que sejam aí criadas formas, não somente para arquivar, né, como nós já vimos na outra aula, existem regras na hora de arquivar um arquivo. Porém, também há uma necessidade de se criar regras para acessá-los. Por quê? Porque senão eu posso fazer aí posso acabar embaralhando arquivos de uma pessoa com arquivos de outra pessoa, arquivos de um certo documento com arquivos de outro tipo de documento, e isso pode aí ocasionar problemas para minha documentação. Essas normas devem definir quem pode ter acesso a cada arquivo, além de estabelecer os tipos de alterações documentais possíveis. Além de constituírem práticas que visam a proteção de dados, essas ações ajudam a harmonizar o workflow administrativo da companhia. Tal alinhamento é essencial, uma vez que possibilita o controle de manuseios de arquivos, de modo a evitar erros e extravios. No caso de documentos armazenados digitalmente, a segurança das informações aumenta, já que o acesso se dá mediante o registro do colaborador e o histórico de ações pode ser verificado. Então, quando a gente fala do arquivo físico mesmo, né, nós já temos que ter um certo cuidado, né? Já tem que estabelecer regras para acesso desses documentos, como nós vimos. Porém, quando a gente fala dos mesmos documentos, só que armazenados digitalmente, também é necessário essas regras, né? Também são necessárias regras para o acesso desses documentos. Porque são documentos muitas vezes importantes, então é necessário aí ter uma forma de visualizar quem está acessando, o que está acessando, né? E documentar por que estão acessando esses documentos, né? Então, isso é uma forma de estabelecer regras para o acesso desses documentos e manter aí a segurança desses documentos, tá bom? Nós ficamos por aqui nesse vídeo e voltamos com mais conteúdo nos próximos, tá bom? Tchau, tchau e até mais!